Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta sexta-feira. Cerca de 130 processos foram julgados essa semana pelo TCE. Acompanhe entrevista exclusiva sobre a pesquisa de satisfação do Tribunal de Contas. E ainda saiba com detalhes como esse trabalho foi realizado. É o TCE Notícias do dia 13 de setembro, que já está no ar. Olá, tudo bem? Confira na reportagem a seguir um balanço dos processos julgados esta semana pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Semanalmente, o Tribunal de Contas realiza 4 sessões plenárias para julgar os processos envolvendo os jurisdicionados de Mato Grosso. Uma delas é a sessão do Tribunal Pleno Presencial, realizada nas terças-feiras pela manhã, onde essa semana 18 processos foram julgados. Entre eles, 7 contas anuais de governo de 2012 que receberam parecer prévio favorável à aprovação e 4 contas anuais de gestão de 2012, na qual 3 foram apreciadas irregulares e uma irregular, sendo as contas da Prefeitura de Porto Estrela, onde o gestor foi multado em 268 UPFs e ainda vai ter que devolver aos cofres públicos, com recursos próprios, R$ 39.256,31. Na segunda Câmara de Julgamento, também realizada na terça-feira, foram julgadas as contas do exercício de 2012 das câmaras de Jaciara, Nossa Senhora do Livramento, Alto Garças, Paranatinga, entre outras. Na primeira Câmara, a sessão de quarta-feira, foram apreciados outros 14 processos. Já no plenário virtual, quase 100 processos foram apreciados pelo Tribunal de Contas através do portal tce.mt.gov.br. Para conferir todos os detalhes, é só acessar este endereço. Nosso convidado de hoje, no quadro Entrevista da Semana, é o professor titular da USP, José Afonso Mazon. Ele foi responsável pela realização da pesquisa quantitativa para mensuração de indicadores de conhecimento, satisfação e imagem percebida do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Uma nova pesquisa de satisfação foi realizada a pedido do Tribunal de Contas de Mato Grosso. José Afonso, eu gostaria que o senhor explicasse como é feito esse trabalho de pesquisa de satisfação. Existem diversas etapas pelas quais uma pesquisa passa, até que você obtenha os resultados. O primeiro ponto, fundamental, é a questão de planejamento. É identificar o que se quer responder, que dúvidas, por exemplo, você quer responder. Nesse caso, nós procuramos, na literatura, na revisão da literatura, feita em nível mundial, identificar que pontos, por exemplo, em termos de uma administração pública, são relevantes para serem incluídos num questionário de pesquisa. Segundo, identificar, junto ao Tribunal de Contas, quais são aquelas ações que ele tem desenvolvido, ao longo do tempo, para que a gente possa efetivamente avaliar indicadores de visibilidade e indicadores de avaliação de ação. Então, nós construímos um questionário que possibilitou a elaboração de cerca de mais de 50 indicadores para cada um desses públicos, em diferentes dimensões, tanto indicadores de visibilidade, como já falei, como indicadores de avaliação. E um aspecto extremamente importante da pesquisa é o que nós chamamos de um indicador global ou indicador geral de satisfação de cada um desses 3 públicos e identificar posteriormente quais são os indicadores que pesam mais ou menos na formação da satisfação que cada público tem em relação ao tribunal, satisfação ou imagem percebida. Qual é a relevância de fazer uma pesquisa interna como essa em uma instituição que é pública, presta serviços à sociedade? É fundamental, nesse caso aí, avaliar realmente o que pensa, mais do que pensa, o que também sente o funcionário. E a nossa pesquisa pôde captar exatamente essas duas coisas. Quer dizer, o que pensa,
que é um aspecto mais racional, e o que sente, que é um aspecto mais emocional do ponto de vista dos servidores. Não é a primeira pesquisa que o senhor faz aqui no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Como o senhor tem visto os resultados obtidos aqui? Nós desenvolvemos, na época, a metodologia inicial da pesquisa, que foi em 2006, né? E agora, em 2006, 2007, e agora a gente está retornando, né? Ficamos muito felizes com isso, fazendo essa pesquisa aqui em 2012, né? E analisando a trajetória ao longo do período dos diferentes indicadores. O que ficou muito claro, realmente, e me deixou extremamente feliz, aí é que tem havido nos 3 públicos uma evolução muito positiva, muito favorável da imagem e da satisfação, né, de jurisdicionados ou fiscalizados, né, dos servidores e também da sociedade em geral e formadores de opinião, né, em relação ao papel, à relevância do papel do Tribunal de Contas e principalmente em relação ao cumprimento do que está estabelecido, tá certo, planejado em termos da sua missão, né, da sua visão de futuro e dos valores que compõem a organização. Esses são os indicadores que aparecem principalmente nos primeiros postos aí, dos cerca de 50 indicadores aí, né, que ajudam a formar a imagem percebida e a satisfação desses públicos em relação aos serviços prestados pelo tribunal na pesquisa. José Afonso, recentemente o senhor publicou um novo livro, né, um livro referente a uma nova classificação da sociedade brasileira. Qual é o impacto desse trabalho? O que a gente mostra nisso daí, né, é uma forma científica bastante precisa e apurada, aprofundada de como estratificar a sociedade, estabelecer essa pirâmide social e, mais ainda, relacionar essa pirâmide social com a questão de consumo. Só para você ter uma ideia, o segmento, digamos assim, com maior nível socioeconômico cultural do Brasil, que é o que nós chamamos de extrato 1, ele representa 2,8% das famílias brasileiras. No entanto, ele é responsável por mais de 15%, por quase 16% do consumo nacional, que em 2009, que são os dados da POF, do IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares, era da ordem de quase 3 trilhões de reais, né? Mais especificamente 2,85 trilhões que as famílias, todas as famílias brasileiras utilizam, gastam, né? Então, enquanto que o segmento 7, que é o segmento mais simples, mais pobre, de menor nível socioeconômico e cultural, que representa quase por volta de 16% praticamente da população brasileira, representa apenas 3,5% do consumo. Quer dizer, então, nós mostramos aí que há ainda uma questão de uma desigualdade social muito forte no país e que políticas públicas, né, devem ser feitas no sentido de minorar essa desigualdade, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo ajudar para que empresas possam lançar até produtos específicos a determinados segmentos. Porque se toda a indústria estiver focando, na verdade, né, todo esforço para atender só os segmentos mais elevados, mais altos, né, da sociedade, quer dizer, aqueles segmentos de baixa renda, tal, etc., podem ficar desassistidos. E eles representam um volume muito grande de pessoas, de famílias, né, e também de recursos que as empresas podem começar a lançar produtos novos para o mercado para atender isso daí. Ô José Afonso, muito obrigada pela sua participação em nosso quadro Entrevista da Semana. Nós ficamos por aqui. Para rever esta edição ou qualquer outra edição do TCE Notícias, acesse o portal do Tribunal de Contas ou busque pelo jornal no YouTube. Para você, um ótimo final de semana. Eu te espero segunda-feira. Até lá. Tchau.